Muito bom dia para você que é empreendedor de tecnologia, que tem uma loja de informática ou que já empreende nesse setor de informática. Exclusivamente para a informática, esse tema comunicação e negociação. Um tema mega importante para você que vai tratar diretamente os assuntos corporativos da sua empresa, o atendimento e quer ter lucratividade nas negociações. Comunicação e negociação. Pensa bem, se você comunicar excelente, de forma clara com o seu cliente, isso daí vai te trazer muito bons retornos e a negociação vai ficar muito mais fácil. Então vamos lá. Eu vou falar para você que é o empreendedor, né, que faz toda a abordagem de forma profissional da sua empresa, quais são os pontos principais a serem tomados, né, na parte aí com o seu cliente. Vamos abordar em duas vertentes. Primeiro a comunicação, tá? E depois vamos para a parte de negociação. Comunicação, ela tem que ser de forma clara, de forma transparente, né? Então você tem que ter uma comunicação de forma português, profissional, ou se você atende em inglês, faça na linguagem que você preferir, mas de forma profissional e de forma culta. Não usa linguajar ou palavras vulgas, né, para que você não perca relevância e não perca o profissionalismo. Então a sua comunicação com o seu cliente deve ser clara, transparente, deve ter todos os pontos de informações o suficiente para que o cliente não tenha duplo entendimento do que você está falando. Deixa todos os pontos claros. Na nossa abordagem aqui na nossa empresa, eu vou falar o porquê que nós estamos falando de comunicação clara. Porque quando nós não fazíamos esse procedimento aqui na nossa empresa, tínhamos só problemas. Porque o cliente sempre vai ter supostamente a razão, né? Então ele falava, mas não foi isso que você me falou, né? E antigamente o que os nossos pais falavam? Que a sua palavra era o que valia, né? Era o que mais valia antigamente, era a palavra, não precisava de papel, de nada. Hoje nós precisamos de provas, né? Estamos num mundo tecnológico, estamos num mundo altamente avançado, onde que cada um quer, infelizmente, ganhar vantagem em cima do outro de qualquer forma, por falta de uma comunicação clara e eficiente. Então, a comunicação entre você e seu cliente, ela deve ser totalmente clara, transparente. Você deve sanar todas as dúvidas do seu cliente que ele tenha no balcão de entrada, no telefonema. A nossa recomendação é que você faça, então, uma abordagem de forma mais profissional, ou seja, ela depois do primeiro contato, né, que é o telefone, ou o pessoal, que é verbal, essa comunicação, transforma ela para uma comunicação escrita, onde você vai profissionalizar ainda mais aquilo que você abordou de forma coloquial ali, né, uma forma profissional para o teu cliente. Você vai transcrever isso para o papel. Você pode resumir toda a sua conversa de forma pontual, detalhando os principais objetivos dessa conversa, dessa comunicação. Após essa parte de comunicação ela ser transcrita para a parte escrita, né? Você transcreveu o verbal para o escrito, formaliza ele em e-mail, WhatsApp, Telegram. Você escolhe o melhor canal para deixar isso de forma registrada, onde o seu cliente vai receber e vai retornar a tratativa para você, tá? Então essa primeira abordagem de comunicação, ela é super mega importante, porque você não vai faltar com informações. E ainda assim, se o seu cliente te responder que faltou alguma coisa, ou se você ainda lembrar que tem assuntos a serem tratados, marca ali e deixa tudo muito claro para o seu cliente. E termina essa comunicação de forma objetiva, atingindo o assunto que você estava tratando. Se você estava tratando de uma parte orçamentária, de uma parte de comunicação de orçamentos, finalize esse orçamento deixando que aquele é o último e-mail a ser feito, tá bom? Aqui eu não vou abordar como essa comunicação deve ser de forma
efetivada. Só estou lembrando e passando para você, empreendedor de informática, que esses pontos devem ser abordados, né? E se você não é empreendedor de informática e está vendo esse vídeo porque achou interessante, isso também pode ser abordado dentro da sua empresa. Pensa de todas as dicas de comunicação que eu já falei e aborda isso de forma profissional dentro da sua empresa, tá bom? Então agora vamos voltar para a parte de negociação, né? A segunda etapa. A negociação, como que ela deve ser feita? Ela deve ser feita, então, com base na primeira abordagem comunicativa. Porque, pensa bem, se você faz a primeira abordagem de comunicação de forma não profissional, você já perdeu relevância, você já perdeu credibilidade. Se você não está bem aparente, você também perdeu esses pontos, né, que credibilizam mais a que a negociação seja melhor para o seu lado empreendedor, né, para você que está empreendendo, para você que está vendendo. Então, na negociação, você tem que pensar assim, ó, que a primeira impressão é a que fica, né? Todo mundo já ouviu esse ditado, e realmente é. Às vezes a pessoa te conhece pela primeira vez e da forma que você se apresenta fisicamente para ela e comunicativamente, é aquilo que ela vai guardar de você. Se você fez uma apresentação triste, se você fez uma apresentação cabisbaixo, se você estava mal-humorado nesse dia, ela vai lembrar de você desse jeito. Infelizmente, são essas percepções as primeiras que ficam, né? Então faça uma abordagem de forma profissional, atingindo diretamente aquilo que o cliente veio buscar. Entregue tudo que tem para ser entregue para o cliente na comunicação, tá? Seja claro, transparente, porque agora no processo de negociação você já vai estar embasado, você já deixou muito bem claro que você é um profissional através da sua comunicação, né? Então aqui nesse processo de negociação, você já está em vantagem. Por quê? Porque primeiramente ele te procurou. Segundamente, ele já teve referências, né? Querendo ou não, hoje ninguém vai em um estabelecimento ou vá até um profissional de informática, de tecnologia, sem ter essas referências. É a mesma coisa de você procurar um médico. Você não vai através de um médico sem ter uma referência, se ele é bom, se ele é especialista daquele assunto, né? Ontem mesmo eu estive aqui na nossa loja atendendo um gringo. E aí esse gringo pegou e começou a fazer perguntas. Ele olhou, eu observei que ele já entrou na loja olhando todo o ambiente. E ele foi fazendo perguntas sobre o MacBook dele. E aí eu fui abordando aquilo que ele estava me perguntando. De forma comunicativa e profissional, eu já estava respondendo. E ainda assim, deu para ver que ele estava ressabiado, né? Quem que não fica pensativo em um outro país se aquela empresa é profissional ou não é, né? Você está em um outro país, uma outra cultura, e aí ele ficou assim. Eu falei assim, olha, o senhor pode ter credibilidade sobre o que eu estou falando para o senhor, sobre o nosso profissionalismo, através do Google. Lá nós temos mais de 300 reviews de pessoas do mundo inteiro que já estiveram por Ubatuba e deixaram o seu review na língua materna. Então a gente tem declarações em alemão, em francês, em inglês, tá tudo lá no nosso Google Negócios. E aí eu falei para ele, e ele falou assim, não, eu já vi. Então ele já tinha visto aquele profissionalismo, aqueles reviews no Google. E ele veio até nós para saber se tudo aquilo que estava lá condizia com a verdade. Ou seja, deu match, né? Casou, se uniu as informações. Ou seja, a minha primeira parte de comunicação, ela teve uma efetivação na negociação, porque ali ele também já estava perguntando processos de custos e processo final sobre o reparo do Mac dele. Então assim, seja profissional na sua abordagem de comunicação, porque a negociação vai ser muito mais fácil, a pessoa vai aceitar, mesmo que o preço não seja tão barato, ela vai aceitar. No caso desse cliente, o orçamento baseado mais ou menos em R$850, tá bom? Então, seja claro, seja transparente, seja profissional, embase bem a sua conversa, não enrola, não adianta dar jeitinho, não tenta ser um flexibilizador. Você tá ali para o sim sim ou para o não não, tá bom?
Então faça isso nas suas negociações, seja claro, objetivo, direto ao assunto que o cliente veio procurar. Se tem algo que além daquilo que ele veio procurar e você é o profissional, fale, né? É a mesma coisa você ir ao dentista e falar, tô com uma dor no dente. E aí de repente você acha que é só o dente, o canino, e de repente o dentista fala, não, toda a área da mandíbula ela está fragilizada, você vai precisar de um tratamento mais específico e coisa e tal. E aí você vai acreditar, porque ele vai te convencer profissionalmente que aquela dor ela é parte de um sistema, né? E a mesma coisa dentro de informática, você tem que saber a sua parte profissional para transpassar isso para o seu cliente, né? Para transferir esse conhecimento seu para ele de uma forma mais fácil, né? Então, procure ser profissional o máximo. Então, é o profissionalismo. Aqui, descobrimos que a chave de uma boa comunicação e negociação é o profissionalismo. Então, quanto mais profissional e metódico você for nos seus procedimentos de atendimento, de negociação, orçamentário para o seu cliente, isso vai ficar melhor. Isso vai ficar mais pautado, mais endossado que aquilo que você está falando é verdade, né? Entrega conteúdo para o seu cliente, porque querendo ou não, hoje ele vai na internet, no YouTube, antes de ir até você. E aí você está aqui no YouTube, antes de aprender, de profissionalizar, você está aqui aprendendo esse conteúdo. Para quê? Porque muitas pessoas estão aqui nesse meio digital aprendendo coisas novas todos os dias, né? Então, não deixa de profissionalizar cada dia mais na sua área, na sua habilidade, na sua especialização que a sua empresa tem. Seja profissional o mais possível. Então, na hora de negociar com o seu cliente, por mais que você esteja precisando fazer um fluxo de atendimento, não abaixe o valor. Porque quem procura valor, procura preço, não procura valor. Então não abaixe o preço do seu serviço que você determinou, porque aquele preço ele tem um valor, né? Ontem mesmo nós estávamos aqui na empresa definindo novos preços para alguns serviços de equipamentos Apple. Então aqui no Brasil é defasado a mão de obra de profissionais Apple. Então nós definimos que alguns modelos de serviço eles deveriam ser novamente abordados, eles deveriam ser novamente reestruturados. E aí a gente definiu que o preço subiria. Então, nós subimos o preço porque tem valor. Nós definimos que esse novo preço ele faz parte de um novo valor de mercado. Quem está procurando solução para aquele tipo de problema, ele vai pagar o valor. Às vezes ele paga até mais. A gente já teve casos que a gente cobrou um X de valor e o cliente deu um X mais um. Por quê? Porque ele achou que o valor para ele retornado, né, não é só do reparo, é só da solução em si, da agilidade, da garantia dos arquivos voltarem para o equipamento, da solução do problema que muitos haviam falado que tinha se perdido. Então isso vai muito do seu ser profissional, né? Quanto mais profissional você mais valor agregado você tem na negociação. E aí fica muito mais fácil de você passar isso para o seu cliente. Nós temos um cliente, eu vou contar outra abordagem prática sobre negociação, né? Nós tratamos empresas aqui de forma mensal, né? A preventiva. E por praticarmos um tipo de ação dentro da empresa de forma preventiva, seguir um padrão que nós determinamos interno, a empresa ela teve um lucro de R$300 mil nesse mês passado, no mês 4 de 2022. Por quê? Porque houve uma auditoria dentro das empresas de despachante, de vistorias na nossa região, da qual o nosso cliente estava assessorado tecnologicamente por nós. E aí houve então a requisição de alguns documentos, a comprovação de alguns processos que eles executavam. Se tecnologicamente eles não tivessem bem assessorados, o que isso ia acontecer? Uma multa de R$300 mil para eles. E o que aconteceu? Eles não levaram a multa, conseguiram comprovar em tempo hábil que todo aquele processo que eles sempre executaram estava ali comprovado, digitalizado e foi possível ser entregue de forma rápida ao fiscalizador, né? Então vê só
a importância de ter um valor agregado. Isso é valor agregado, porque agora se eu quiser aumentar a mensalidade desse cliente futuramente, eu posso. Por quê? Porque ele já viu que eu dou valor, que eu agrego valor na empresa dele, que isso soma para a empresa dele continuar crescendo. Então você tem que mostrar isso para o seu cliente, que se caso ele não fizer com você, pode ser que ele não ganhe esse valor. Ele não tem esse prestígio a mais que você vai dar. Né? E você tem que deixar bem claro o que você vai conseguir entregar para ele. Né? Então uma negociação, ela parte do princípio da comunicação bem profissional, bem estruturada, bem amarradinha. Passa então depois para a forma escrita, enviada para o cliente. Ele vai entender e aí é a hora que ele vai tentar negociar. Aí nesse processo de fechamento de negociação, que você não pode abrir a perna, né? Você não pode flexibilizar. Agora, isso é pertinente a você determinar isso, mas se você quer ter dinheiro no seu bolso, quer continuar avançando, quer ter lucros, você não pode flexibilizar na negociação. Você pode, de repente, de uma forma parcelar, facilitar o pagamento, mas não abaixar o valor do seu serviço que você já determinou, porque aquilo tem um custo. Quantas vezes aqui na nossa empresa a gente já não ajudou outras empresas a se relevantarem após um servidor cair? E aí a gente cobrava o valor de uma reestruturação de servidor, de uma recuperação de dados de um servidor. E o cliente ele não chorava por isso. A gente fazia uma precificação do tempo levado e da informação preciosa que ele tinha e cobrávamos ali. Em nenhum momento nós observamos uma rejeição por parte do cliente, porque ele já sabia que aquilo para ele tinha valor. Então, mostre o valor para o seu cliente. Entregue valor, entregue soluções que agreguem a empresa ou ao seu cliente crescer de forma produtiva, que isso vai ser muito gratificante para você como profissional que está crescendo, como para o seu cliente que também vai crescer junto com você, tá bom? Então a nossa dica de hoje de vídeo de negociação e comunicação foi isso. Na verdade, ao contrário, comunicação e negociação, tá bom? Até mais!